estou aqui mais uma vez, toda terça e quinta, estou aqui com vídeos novos e hoje eu trouxe um assunto que, se você ainda não conhece, não está atento, está na hora de você conhecer. Principalmente se você é gestor de uma grande empresa, muitos funcionários. A gente vai falar hoje sobre a NR01. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas sobre essa questão e eu vi o quanto ela é importante para o momento atual e é disso que a gente vai falar hoje. Antes, roda a vinheta. Muito bom! Então, como eu falei, a gente vai falar hoje sobre a NR01. Ocorreram mudanças nessa norma regulativa e a gente vai trazer aqui um pouco de cada mudança e da importância da gente estar regular. Antes disso, eu queria falar para vocês, aqui ó, a gente está fazendo uma imersão presencial, a inteligência artificial na cobrança. Vai ser nos dias 8 e 9 de novembro, aqui em São Paulo, um evento show de bola, onde a gente vai falar sobre cobrança e sobre a aplicação da inteligência artificial na cobrança, mas a grande filosofia desse evento é: não adianta eu implementar uma inteligência artificial em um processo que está meia boca. Eu preciso ter meu processo bem feito para IA otimizar aquilo que já é bem feito, não otimizar aquilo que está mal feito. Esse é o objetivo desse evento. Então, se você estiver interessado, acessa lá o nosso site, tabelandocontambellini.com.br. Lá tem como você saber mais e se inscrever. Muito bom. Então, para a gente começar esse papo, né, sobre a normativa 01, eu convidei aqui duas pessoas especializadas no assunto, duas psicólogas para falar comigo hoje. Eu vou chamar aqui a Gleise e a Thaís. Gleise e Thaís, um prazer receber vocês hoje aqui. Muito obrigado pela pronta resposta da gente estar aqui hoje. Olá, Prazer, Eduardo, bom Eduardo. dia. É um Uma de prazer cada muito vez. grande um prazer muito grande estar aqui com você, estar aqui participando, né, desse momento especial, né, e poder contribuir aí sobre a NR1. Então, eu e a Thaís estamos aqui à disposição para esclarecer todas as dúvidas, né, pode perguntar. Muito bom. Eu queria que vocês se apresentassem primeiro aí, falassem um pouquinho da empresa de vocês. Vocês são psicólogas, vocês são especializadas na parte trabalhista, enfim, por favor, fique à vontade. A GT Psicologia, ela nasceu faz 5 anos, né? Nós atuamos durante um período, tanto eu quanto a Thaís, nós nos conhecemos na área de recursos humanos, trabalhando 15 anos juntas. Daí foi aonde surgiu nosso projeto. Nós trabalhamos já há 5 anos com um projeto de saúde mental, né? Com cuidado da saúde mental corporativa, que é tão importante nos dias de hoje, né? Então nós entramos bem no meio da pandemia aí com essa questão, né, dos cuidados da saúde mental, e desde então a gente trabalha fortemente. Nós somos certificadas, né, para implantação, diagnóstico de psicossocial, né, da NR1. Então, depois disso a gente também fez N especializações, né, voltados à área de saúde mental. Então, nós, tanto eu quanto a Thaís, somos socorristas em saúde mental, temos especialização em psicologia organizacional, então a gente tem um conhecimento aí bem bacana para poder apoiar as empresas no que elas precisarem. E nós já temos um projeto de plantão psicológico com algumas empresas, algumas parcerias. Então, nós já estamos aí trabalhando com os RH, segurança do trabalho, e temos acompanhado o desenvolvimento, de como que está o mercado, né? A saúde mental, de como que eles vêm lidando. E é claro que essa NR1 ela chega com essa preocupação com a saúde mental, que é das maiores preocupações com afastamento, absenteísmo, e a gente vem acompanhando isso de perto por ter essa parceria já de plantão psicológico dentro das empresas. Então é realmente muito necessário, eu tenho certeza que vai ajudar bastante, não só as empresas a reduzir custos, mas os colaboradores também, né.
E você falou uma coisa importante, né? Às vezes as empresas olham isso e falam assim, isso daí é um algo a mais. Não, isso tem um foco de redução de custo, como você disse, né, Thaís? Exatamente. Uhum. Muito, muito Exatamente, legal. né, Pode falar, por favor. não, porque, com os afastamentos, né, com o absenteísmo, com as faltas, com a rotatividade, a empresa perde muito dinheiro, né, Sem anualmente. dúvida. Muito bom. E aí, a NR01, ela é a 01, então ela não é nova, né? Mas ela teve mudanças, é isso. Me explica um pouquinho. É isso mesmo, né, então a NR1 ela já existe há muito tempo, ela foi atualizada recentemente, né, ela passou a vigorar essa atualização, agora dia 26 de maio de 2025, de forma educativa, então para as empresas ir se atualizando, buscando informações, então realmente agora é de forma educativa, mas ela passou a vigorar já a partir de maio deste ano, com as penalidades a partir de 2026, né, então realmente vai existir esse monitoramento, esse acompanhamento, e agora a NR01, ela traz o gerenciamento de riscos ocupacionais, né, como forma explícita. Então, os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalhos. Então, antes era implícito, hoje está muito claro que isso é necessário, né. Então, todas as organizações, inclusive MEI, ME, EPP, todas devem identificar, avaliar e controlar os riscos psicossociais. Então, uma dúvida que a gente recebe bastante das empresas é que, às vezes, as empresas levam algum tipo de palestra, tem algum tipo já de acompanhamento psicológico e não é o suficiente. Então, o que que hoje é necessário? O levantamento, o diagnóstico de riscos psicossociais, porque é mediante a estes riscos levantados que a tratativa deve ser feita de forma adequada. Então, deve-se se fazer esse diagnóstico, fez o levantamento dos riscos que estão presentes no ambiente, personalizado para cada empresa, para cada segmento, aí sim é elaborado um programa de projetos contínuos para fazer a tratativa e o cuidado destes riscos levantados. Então, às vezes, as empresas acham que, eu já faço alguma palestra, eu já faço a campanha, que geralmente faz mesmo, né? A campanha de Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Janeiro Branco, então fala ali de um contexto mais geral da saúde mental. E a gente precisa de aprofundar isso. Então, precisa realmente entender quais os riscos que estão presentes naquele ambiente e aí sim desenvolver um programa contínuo para tratamento destes riscos. Que legal. E como você falou, então, a gente está agora nesse ano de 2025 de uma forma educativa já. Mas a partir de 2026 existem penalidades. É isso, né, Thaís? Isso, exatamente. Haverá penalidades, né, o Ministério do Trabalho vai fazer o acompanhamento e vai haver penalidades. Então, pensa que, toda empresa já passou por situações de processos trabalhistas. Então, cada Claro. processo trabalhista que pode haver, o vai verificar, a justiça vai verificar, vai acompanhar. Então, vai ser o primeiro passo ali deles. Então, tá dentro, fez o diagnóstico, tá acompanhando, tá fazendo a tratativa, e caso não esteja, vai haver penalidades. Aí é claro que é de acordo com a quantidade de funcionários, o tamanho da empresa, e aí vai sendo personalizado o valor aí para cada situação. É importante É, acrescentar aqui, né, Eduardo, por que favor. qualquer empresa que tenha colaboradores, né, trabalhadores no regime CLT, seja rural ou urbano, né, em qualquer porte, todas elas são envolvidas aí na nova NR1. Então, a partir do momento, independente do porte, eu tenho funcionário no regime CLT, eu tenho que estar atento a essa nova normativa. Legal. E assim, me surgiu aqui uma pergunta, não sei se é cedo demais para fazer ela, mas vamos lá. Você comentou sobre processos trabalhistas, né? Claro que isso é algo que, por exemplo, no setor de call center, empresas especializadas em cobrança, a gente sabe que sempre tem uma chuva disso. Vocês acham que com o ingresso da NR, eu corro um risco de repente, gerar mais processos, porque o brasileiro é um povo criativo, né, e oportunista. Infelizmente, todo mundo acha uma brecha aí. Você acha que eu, por exemplo, sendo uma empresa, se eu não tiver os meus processos, ou até mesmo, às vezes, fazendo a minha lição de casa, eu corro o risco de amanhã
ter mais processos ligados a isso? Acho que é uma situação que pode ocorrer. Desde que se a empresa fizer essa adequação, fizer o diagnóstico, fazer toda a identificação ali dos riscos que acontecem dentro do meio corporativo, levando em consideração que é o ambiente que é avaliado, né? Então, para fazer essa avaliação, o funcionário ele é ali orientado, que é uma avaliação anônima, que ninguém vai ser identificado, justamente para a gente poder identificar os diversos riscos que existem dentro do ambiente. E quais são esses riscos que é importante saber, né? Você fala assim, mas qual é o risco que a gente vai estar avaliando? Então, a gente vai estar avaliando assédio de qualquer natureza, vai estar avaliando a má gestão de mudanças organizacionais que podem estar acontecendo ali dentro da empresa, a baixa clareza do papel e da função. Então, muitas vezes o funcionário está dentro da empresa e não sabe o que é que ele faz lá dentro, qual que é o papel dele, qual que é a função dele. Baixas recompensas de reconhecimento, falta de suporte e apoio no trabalho. Às vezes o funcionário entra, principalmente no call center, que tem aquela vida louca, né, que já tem que andar trabalhando, às vezes não tem orientação, então a gente precisa ali ter uma orientação. O baixo controle do trabalho, falta de autonomia, baixa justiça organizacional, eventos violentos que podem estar acontecendo ali dentro do ambiente, né, e traumáticos, né? No call center a gente sabe, né, a gente como cliente, mas a gente sabe o quanto é intenso, às vezes os clientes já estão estressados por alguma Metas, né? questão, envolvidos ali com um Metas, né? problema grave na vida pessoal e descarrega ali no Metas. atendente, que não tem nada a ver com isso, né? Então, a gente tem, às vezes também, que eu acho que não é o caso dali da equipe de call center, mas às vezes subcarga, não, além da sobrecarga, que também é olhado ali, avaliado dentro da NR1, desse diagnóstico que a gente faz, a gente também olha a subcarga, né? Aqueles funcionários que estão sem atividade. Então, excesso de demanda, como a gente falou, de sobrecarga, má relacionamentos no ambiente de trabalho também é visto, trabalho em condições de difícil comunicação, né? E trabalho remoto isolado, que isso também causa, né, problemas na saúde mental. Então, com essa questão da pandemia, muito se vê falar de home office, né? E aí, trabalho no remoto e no isolamento também pode causar algum problema. Essas são as principais questões. Mas, além disso, a gente tem que olhar não só essas questões vistas no ambiente, mas a gente tem que olhar a severidade disso, né? O agravamento, que aquela questão está em determinado setor. Então, isso é feito por setor. Então, a gente vai olhar a empresa como um todo. E aí, então, voltando àquela pergunta inicial que você fez, se a empresa fez o diagnóstico, ela identificou e está trabalhando para isso, ela já está resguardada de futuros processos trabalhistas, né? Então, eu estou fazendo tudo o que eu posso dentro do ambiente, levando em consideração que a gente tem que falar que a NR1 ela prevê a avaliação do ambiente. Hoje nós temos questões aí na nossa sociedade, né, de ansiedade, de depressão, que é inerente às vezes à vida pessoal né, daquele profissional que está atuando ali. Então ele vem como um recorte para dentro da empresa, mas se a empresa se resguarda de que aquelas questões emocionais que estão sendo apresentadas ali não tem a ver com eles e que eles estão trabalhando fortemente para sanar ou diminuir, ou pelo menos eliminar aquele problema dentro do ambiente, ela vai estar coberta para não ter riscos trabalhistas ali e não ter mais problemas, né, em relação a isso. Muito bom. Eu ia estar exatamente perguntar o que são esses riscos. A doutora acabou detalhando aí muito bem. E um ambiente de cobrança, call center, a gente sabe que tem muita meta, muita pressão por os resultados, né? Como é que eu caso esse negócio de ter uma meta e não ter aquela pressão, doutoras? Como é que a gente consegue combinar a exigência daquilo que tem que ser feito e aquilo não ser uma atividade que eu vou pressionar efetivamente? Como é que eu combino isso? Então, aí a gente pode usar programas através, então, dessa identificação, a gente vai entender se é processos que a gente precisa melhorar, se às vezes é aumento de equipe que a gente vai precisar ver. Então, a gente vai ter ali, a partir disso, do diagnóstico, a gente vai conseguir orientar a empresa e falar, olha, vamos por esse caminho, a gente precisa melhorar processos. Hoje, dentro da própria NR, eles falam também de um trabalho de
com relação à parte de ergonomia, né? De trazer ali o trabalho um conforto maior, uma psicofisiológica melhor para dar conforto, para dar segurança, para dar saúde, para dar mais eficiência no trabalho, que às vezes só precisa ser mais eficiente, né? Então o processo não está adequado, eles não estão priorizando, eles não estão bem treinados. O que é que está acontecendo dentro do ambiente que não está conseguindo atingir a meta e está sendo ali uma pressão muito grande para a equipe? Né? Então a gente precisa entender o que acontece dentro de cada um, por isso que o nosso trabalho, Eduardo, é bem personalizado e muito focado a cada uma das empresas. Legal. Exatamente. É interessante, Eduardo, que existe uma diferença em você estar em uma empresa ou em uma equipe, onde você sofre a pressão e a cobrança o tempo todo, e como que é feita a tratativa disso. Claro que os colaboradores, eles precisam fazer o que deve ser feito, mas como é que é esse acolhimento? Ele tem um espaço seguro para falar quando não está bem? É feita alguma intervenção? É oferecido? E como é oferecido esse tratamento de saúde mental, né? E também é importante a gente mencionar que antes a NR1 ela trazia os fatores de riscos como um todo, então precisa-se de identificar os fatores de risco como um todo. Agora não, ela especifica que esses riscos, por isso que a Glaze mencionou, de saúde mental, para não deixar brecha para que a empresa não identifique. Então, antes era mais generalista, era num contexto geral, e hoje ela realmente menciona, depois dessa atualização, estes riscos focado na saúde mental, que é para não haver brechas mesmo e não identificar estes riscos. Então, ficou muito mais direcionado, né, para a saúde mental. O que a gente Legal. tem que entender, né, que na norma você vai avaliar os agentes físicos, os agentes químicos, os agentes biológicos, os acidentes, né, que isso a gente tem que identificar quais os acidentes, os riscos físicos ergonômicos, como nós falamos, mas aí agora a gente acrescenta então essas questões psicossociais aí voltadas à saúde mental também, né, que foi o que foi acrescentado aí. Claro que, de novo, é relacionado ao trabalho, não está relacionado a questões fora da empresa, tá? Não é Perfeito. diagnóstico, né, individual. Não é diagnóstico Entendi. individual, a gente vai falar do ambiente. A tratativa também é coletiva. Ela não vai ser uma tratativa individual voltada ao comportamento. É claro, a empresa quer abrir um canal de acolhimento individual, como a gente trabalha, com plantão psicológico. Legal, isso vai Legal. ser acrescentado, mas o ideal é a gente trabalhar de uma forma bem coletiva para que todos tenham resultado, né? Aí diminuição de absenteísmo, diminuição de turnover, melhora da produtividade e todos os outros benefícios, né? Bom relacionamento interpessoal, né? Melhora dos conflitos internos dentro da empresa. Então, muitas coisas se ganha aí quando a gente passa a olhar o ambiente. Legal. Agora, doutores, eu já vi muita empresa de cobrança, né, que cresceu muito, e aí ela foi lá e fez o básico. Colocou lá um ambulatoriozinho com uma enfermeira, de repente, assistentes que nem são enfermeiros, criou lá um processo de ginástica laboral, fazendo de tanto em tanto tempo, diz que tem uma psicóloga lá para atender, que a gente não sabe nem se é efetivamente uma psicóloga. Ou seja, eu fiz aqui o básico para, de repente, dizer que eu tenho. Agora o negócio é mais embaixo. É isso. É mais embaixo. Agora, o que acontece? Ela tem que ter tudo documentado. Então, eu tenho que ter o diagnóstico documentado, como eu disse, ele precisa ser por setor, e aí tem que ter lá os níveis de severidade, identificar, né, quais são os problemas de cada um dos setores documentado. Esse documento vai compor o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos da empresa, que é a empresa de segurança do trabalho que elabora, né? Então, esse documento ele vai compor, fora isso, todas as tratativas, todo o programa de ação que for feito a partir de então, todos eles, não é uma basicamente, como diz o outro aí, né, uma palestrinha que vai resolver a questão. A gente vai precisar realmente ter programas efetivos que está demonstrando ali para o Ministério do Trabalho que você efetivamente fez o diagnóstico e está tratando aquelas questões que apareceram. Todos eles precisam ser documentados e ali totalmente registrados para que eles possam comprovar isso no futuro se eles forem questionados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Um espaço para nossos patrocinadores.
Queria hoje dar destaque para Renove. Transformamos desafios em soluções ágeis e impulsionando o resultado com inovação e compromisso. Essa é a Renove, uma grande empresa de cobrança. Perfeito. E assim, então, se eu sou uma empresa, bom, vamos lá. Existe um número mínimo de funcionários ou eu tendo um CLT eu já sou obrigado a ter? Como é que funciona isso? Todas as empresas, como nós dissemos, né, elas são obrigadas a fazer agora, né, essa adequação à NR1. É claro que a gente tem algumas exceções ali, né, que são tratadas, que daí é de acordo com, não só com o número de funcionário, mas também se o risco, né, do ambiente. Empresas com alguns tipos de risco, elas são eliminadas ali da implantação. Mas por isso que é tão importante a empresa procurar um profissional, né, para entender se ela está eliminada de fazer essa implantação ou não. Né? Então, todas as empresas são obrigadas, desde que tenham CLT, funcionários em regime CLT, seja urbano, seja rural, todas elas precisam ter. Existem algumas exceções que aí é de acordo com os níveis de risco que existe dentro da empresa, que daí então a empresa de segurança do trabalho pode estar orientando, né, de medicina e segurança do trabalho, para entender se ela entra na exceção ou não. Mas Agora, ainda assim, o que é importante? Entender que as empresas que não estão, ela ainda vai precisar ter uma avaliação ali de ergonomia preliminar. Então, ela não vai ser isenta de fazer isso. Ela pode ser isenta de fazer algo a mais que vai compor o PGR e tudo mais, como a NR1, né? A questão aí do diagnóstico, do programa contínuo e tudo mais. Mas a gente tem que entender que todas as empresas precisam buscar ajuda nesse sentido para saber se ela entra na exceção ou não. Isso, então em perfeito. relação ao número mínimo de colaboradores, não há. Então, assim, se você tem colaborador de CLT a partir de um, já tem a necessidade, de fazer a aplicação, né, de estar dentro da norma. Agora, eu tenho a gente vê muita empresa de cobrança que trabalha com uma parte de mês e uma parte de estagiários, que é um negócio bizarro, né? Que o cara vai fazer estágio, mas vai ficar fazendo cobrança. Como é que é? Essas, elas também seriam obrigadas? Vamos imaginar que eu não tenho nenhum CLT, eu só contratei MEI, contratei estagiário, menor aprendiz. Como é que é nesse caso? Os funcionários que são MEI, que é PJ, né, esses não entram, a empresa não se enquadra. Os estagiários, se eles estiverem ali por um período sendo possibilidades de efetivação, como o CLT entra, então a gente tem que entender, mais uma vez, o cenário da empresa, né? Ele tem ali a maioria, 90% é MEI, né? A gente tem, por exemplo, empresas do ramo de corretagem que 99% dos funcionários ali são PJs, trabalhadores autônomos que prestam serviço para aquela determinada construtora, enfim. Agora, isso é importante entender. Ainda assim, a gente tem a parte administrativa. Se tiver 5, 6 funcionários administrativos CLT ali trabalhando, a gente já vai precisar incluir, Perfeito. tá? Muito bom. Pô, importantíssimo isso aqui. Eu acho que tem uma relevância muito grande nesse mercado de cobrança. Eu tenho aqui muitas empresas de cobrança que acompanham isso. Eu, quando chamei a doutora Gleice e a doutora Thais aqui para bater esse papo, um dos objetivos era a gente trazer alguém especializado realmente nesse item, nas normas, e que pudesse ser um apoio aí para cada empresa, tá? Então, eu vou deixar o contato da Gleice e da Thais, da GT Psicologia Integrada, na descrição desse vídeo. Quem tiver a necessidade, quiser fazer uma avaliação, aliás, quiser não, né? Vai ter que fazer, né, em algum momento, para que em 2026 não caia aí em algum problema com relação à justiça trabalhista. Então, é muito importante Uhum. isso.
Algo que é mais um desafio aí, fora o desafio da cobrança esse ano aqui, está desafiadora. A gente está vivendo a pior inadimplência dos últimos 12 anos, né, doutores? Então, a gente já sabe que as metas são pesadas, os desafios. Tem mais um aí para você, empresário, dono de empresa de cobrança, e quem tem muito funcionário aí, bater no RH lá e falar, ó, pô, estamos aderente a isso, estamos pensando nisso. Então, o contato da Gleice e da Thaís vai estar na descrição do vídeo aqui. Queria lembrar você que está aqui comigo para curtir o canal aqui, curtir o vídeo, compartilhar. Hoje eu esqueci de falar isso no início, então, se você está com a gente até agora, não deixa de curtir o canal, compartilhar. Gleise, Thaís, poxa, eu queria agradecer e queria abrir aqui se tem alguma coisa que eu acabei não citando, queria que vocês aproveitassem para falar agora, ou se não, já se despedir de novo, né? Os contatos vão estar na descrição. Muito obrigada, Eduardo. Gostaríamos de agradecer essa oportunidade, né? A gente tem bastante contato com empresas, então a gente percebe o quanto que existe de dúvidas ainda acerca sobre esse assunto. Então, estamos à disposição, caso a empresa tenha alguma dúvida que não foi mencionada ou que não abordamos aqui, estamos à disposição para fazer essa tratativa, para prestar uma consultoria e realmente analisar cada caso. Então, cada situação, cada empresa, tirar todas as dúvidas, ver o que que é possível, o que que não é possível, como que é a forma de fazer essa aplicação, estar dentro da norma. Então, estamos à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode contatar a gente. Que Legal. legal. Obrigada, Eduardo. Quero agradecer e só gostaria de acrescentar, né, que hoje no Brasil nós estamos com um número muito excessivo aí de afastamentos por conta de questões aí voltadas ao ambiente corporativo, né, de ansiedade, depressão, síndrome burnout, né? Então é importante, é relevante esse tema. Obrigado por você ter trazido esse tema aqui para ajudar, né, a nossa sociedade nesse cuidado da saúde mental, que é tão importante, tão relevante e que os empresários agora eles conseguem começar a olhar isso de uma maneira mais efetiva, com o cuidado dos colaboradores, mas também para evitar ali prejuízos financeiros, com multas, com afastamentos, né? Que é difícil para o funcionário também ter muitos afastamentos, para o funcionário não, para os empresários, né? Ter muitos afastamentos ali. E hoje a gente vê que a saúde mental ela representa aí em torno de 8,35% dos afastamentos aí ligados ao INSS, né? Por questões aí voltadas ao ambiente corporativo, tá bom? Então, muito obrigado, né? E nós estamos à disposição de todos que quiserem conversar com a gente, é só entrar em contato que nós orientamos, tá bom? Muito bom. Eu super agradeço. Então, ó, se você tem uma empresa com funcionários CLTs, cara, né, é a hora de você procurar ajuda, fazer uma avaliação, um diagnóstico e entender quais são os riscos. E isso, sem dúvida nenhuma, vai reduzir custo, vai aumentar a produtividade, né? Porque isso também é muito importante. Funcionário feliz, alinhado com a empresa, vai produzir mais. Então, aqui não é custo, é investimento, galera. Pessoal, é isso, doutoras. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Eu vou deixar o contato de vocês na descrição do vídeo mais uma vez. E lembra, galera, toda terça e quinta tem vídeo novo aqui, ao vivo não, né? Mas gravado aqui, mas com bastante notícia nova, para que vocês estejam sempre inteirados e atualizados aí em tudo que está rolando nesse mercado. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Até.